Oi gente, meu nome é Eliane e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um teminha que de vez em quando o pessoal me pede, que é redação do Enem, né? Então, pra começo de conversa, eu não sou professor de língua portuguesa, mas calma, não vai sair do vídeo antes que eu fale o que eu tenho pra falar, tá? Acredita que vai ter algum valor isso daqui. Eu não sou professora de português, eu sou professora de filosofia e de sociologia, e o que eu percebo é que muitos alunos têm uma dificuldade enorme de fazer a redação ficar coerente e coesa dentro da temática da tal da redação. E então, nesse vídeo inicial, eu vou fazer uma série falando sobre redação até o Enem. Então, todo mês vai ter pelo menos um vídeo, talvez mais do que um. Esse vai ter 2 nesse mês, falando sobre redação. Esse primeiro, uma introdução geral falando sobre todas as características da redação do Enem. E a partir desse, eu vou citar temas e vou dar ideias de como você desenvolver os teus argumentos, tá? Óbvio, estrutura do teu texto e questões mais técnicas, você vai tirar as tuas dúvidas lá com o teu professor de língua portuguesa e produção textual. Mas eu vou tentar dar várias dicas que funcionam pra mim e que funcionam pros meus alunos, porque eu cobro redação todo trimestre das minhas turmas de vários assuntos diferentes e eu corrijo muita redação. Então eu tenho algumas ideias e algumas diquinhas que eu acho que vai realmente te ajudar. Fica aí que eu tenho certeza que alguma coisa tu aproveita. Vamos começar primeiro apresentando a famigerada. Então, aqui temos uma folhinha de redação dissertativa argumentativa que segue exatamente os mesmos moldes lá da redação do Enem que tu vai encontrar lá no final do ano, lá em novembro, tá? Então, assim, essa folhinha de redação é a folhinha de redação que eu uso nas minhas escolas. Quem já foi meu aluno já deu de cara com essa fofinha aqui. Então, eu vou usar esta folhinha aqui pra te explicar. Então, primeira coisa, redação do Enem tem que ter no máximo 30 linhas. Essa folha aqui já tem 30 linhas e eu irei disponibilizá-la aqui embaixo. Eu troquei o logo, coloquei o meu, porque, né, tipo... Sim. E eu disponibilizarei ela aqui embaixo, então ela serve inclusive para você já estudar e já fazer dentro de um molde que funciona depois lá para a prova do Enem. No máximo 30 linhas, no mínimo 8, segundo as regrinhas lá do edital do Enem. Só que com no mínimo 8 linhas, meu amor, tu não vai conseguir desenvolver um raciocínio minimamente válido, tá? Então é no mínimo 8 para tu não zerar, tá? Mas se escreve mais do que isso, pelo amor de Deus, tá? Então, primeira coisa, limite de linhas. Utilize corretamente esse espaço. Abra parágrafos. Parece bobeira, mas sim, tem gente que não abre parágrafo. Abre o parágrafo, deixa claro que é um parágrafo. Utiliza o espaço de maneira adequada. Usa um tamanho de letra aceitável e mantenha o mesmo tamanho de letra de caligrafia até o final do teu texto. Sabe? Começou grandão, bonitinho, e depois foi afinalando, afunilando, e no final o professor não consegue ler o que tu tá escrevendo. Não faça isso com o seu professor, por favor, tá? Então, dito isso, essa primeira imagem aqui da redação, né, essa parte mais física, é isso daí. Virando aqui, a gente vai entender como uma redação do Enem funciona e como ela é corrigida. A redação do Enem, ela é dividida em 5 critérios principais. E cada um desses critérios é subdividido em níveis que você atingiu dentro desse critério. O primeiro critério é gramática. Cuida com os erros gramaticais, cuida com o tamanho dos teus períodos, então não escreve uma frase muito longa, um parágrafo muito extenso. Cuida com isso, porque isso aqui são coisas que dizem respeito a esse primeiro item e sim, vai comer ponto lá da tua redação e tu quer deixar a tua redação redondinha em todos os aspectos. Depois, a gente tem o segundo item, que é entendeu o que a proposta tá te pedindo. Não parece óbvio? Se te pediram para fazer uma redação sobre sustentabilidade, você não vai falar sobre viagens espaciais. Tá? Isso é óbvio, mas não é tão óbvio assim quando, por exemplo, os desvios não são extremos, né? Então a gente pede para que o aluno fale, por exemplo, sobre cotas raciais e ele vai fazer a redação inteira falando sobre escravidão, né? Não parece ser um desvio tão grande, mas é um desvio de tema sim, tá? E é bem comum de acontecer. Às vezes pega lá uma das referências dos textos de apoio da proposta e foca somente naquilo, e daí tu desvia do tema da tua redação. Então toma cuidado com esse segundo item aqui, tá? Lembrando que são 4 níveis de desvio da norma, da nota mínima até a nota máxima daquele tópico. Então às vezes um pequeno desvio já gera desconto para você. O próximo item aqui, que é onde nós vamos focar mais nessa sériezinha de dicas para redação, que é a argumentação. É aqui que tu vai mostrar o que tu sabe, é aqui que você realmente vai trabalhar no teu texto dissertativo argumentativo, tá? Então, redação do Enem é texto dissertativo
argumentativo. Você não só fala sobre um assunto, você fala e se posiciona e apresenta uma solução para aquele assunto, que sempre é um problema, que sempre demanda algum tipo de solução para a sociedade, tá? Então, nesse terceiro item aqui, o que você vai fazer é mostrar o que tu sabe do assunto e defender o teu ponto, defender a tua ideia principal, que vai ser como você vai resolver o problema. É aqui que você vai trazer eventos históricos, dados estatísticos, exemplos de outros países, tudo que diz respeito a enriquecer os argumentos da tua redação vão ser cobrados nesse último item aqui. Por fim, os elementos conectivos, né, os mecanismos linguísticos. Então, assim, a tua redação tá bem amarradinha, você tá fazendo da maneira adequada a transição de um argumento para o outro, você não pode começar falando de patos e terminar falando de chinelos no mesmo parágrafo, assim como você não pode começar um parágrafo falando de um assunto e ir completamente para um outro assunto no outro parágrafo. Eu já peguei redação de aluno, por exemplo, que lá em um parágrafo estava falando sobre os benefícios da globalização e de como ela foi importante para aumentar o acesso à comunicação na sociedade, ampliar as comunicações entre as pessoas na sociedade. No parágrafo seguinte, a pessoa falava sobre os problemas de comunicação que o acesso à internet causou por causa da globalização. Percebe que está se contradizendo, né? Então, não quer dizer que essas duas coisas não possam acontecer na sociedade, mas no teu texto, evita fazer esse tipo de coisa, porque você vai levar a tua redação para lados, que depois para você resgatar ela vai te dar um baita trabalho e 30 linhas não é suficiente para isso. Então, foca e faz linear, tá? E chegamos no último, e esse daqui é o mais temido, e gente, se tu quiser a redação, que é conclusão e proposta de intervenção. Toda redação de Enem vai ter uma possível solução para o problema que quem tem que apresentar é você. Então sempre tem um problema para ser resolvido e você tem que apresentar essa solução para esse problema. E essa solução para esse problema não é um sonho, não é um objetivo, não são 3 desejos e um PowerPoint. Essa proposta de intervenção tem que ser um planejamento real e bem estruturado de como resolver aquele problema que tu apresentou na tua redação inteira. Dica valiosíssima aqui. Comece teu texto pela conclusão e pela proposta de intervenção. Exemplinho. Você quer convencer a sua mãe a ir numa festa de aniversário no sábado à noite. E você quer dizer pra ela que uma boa solução pro problema é que ela te leve e depois te busque, já que ela está preocupada com a violência urbana, né? Mas você não sabe ainda que você vai apresentar essa solução pra tua mãe. Então tu passa lá meia hora discorrendo sobre como você é responsável, como seus amigos são confiáveis, como a sociedade está um pouco mais segura nos últimos tempos, mas não foca no real argumento, que é dizer pra sua mãe que vai estar tudo bem, porque ela vai te levar e depois vai te buscar. Essa é a tua proposta de intervenção. Repare que ela é uma boa proposta de intervenção, mas você não sabia dela no começo. Então você não trabalha toda a tua argumentação pra convencer a tua mãe de que vai ser seguro ir no aniversário, porque tu não vai sozinho. Tu não vai ir a pé, por exemplo. Tá? Entende mais ou menos essa lógica desse exemplo? Você primeiro precisa saber o que você quer, pra depois você convencer o interlocutor ou corretor da tua redação, de que aquilo que você apresentou de solução é uma boa solução. Porque senão você começa falando de uma coisa, depois você vai para um outro lado, a tua redação não fica coerente, não fica bem conectada e no final a tua proposta de intervenção não vai ser legal. Outra coisa, só para finalizar esse vídeo, porque a ideia é ser curtinho, que você vai precisar dizer como você quer que isso aconteça, tá? Nos próximos vídeos dessa série em que eu vou tratar de temas, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas assim, isso aqui é para uma redação genérica que possa ser aplicada em qualquer tipo de assunto, tá? Você vai pensar em o que você quer. Eu quero conscientizar pessoas sobre o racismo. Ok, isso é o teu objetivo, isso é teu sonho, isso é teu desejo, isso é o que todos nós queremos. Mas como você vai fazer isso? Então vai ser com alteração na legislação do país? Vai ser com campanhas publicitárias? Vai ser com aquilo que os alunos amam utilizar, palestras nas escolas? Não funciona muito, tá? Para de usar isso. Mas ok, não é inválido, tá? Não é inválido, dá pra usar. Então assim, vamos lá. O que eu quero que aconteça para resolver o problema e como eu vou propor soluções para este problema, beleza? Assim a tua proposta de intervenção fica coerente e principalmente a tua proposta de intervenção deve ser uma conclusão. Começa a ter o último parágrafo com portanto, vírgula, e vai resgatar o teu argumento anterior e vai concluir ele. Gente, é isso. A ideia é que seja vídeos um pouco mais dinâmicos para vocês terem diquinhas aí até o Enem sobre redação. E espero que tenha sido útil. Se conhece alguém que tá aí sofrendo com redação do Enem, passa esse vídeo pra eles, compartilha aí com seus amigos e se inscreve aqui no canal, porque até
os vestibulares no final do ano vai ter uma série com bastante coisa que pode ajudar vocês. Beijo e até!